Então vamos lá. Isso aí é um resuminho do resumo, baseado nesse livrinho chamado Epistemology, de 2010, que é um livro extremamente sintético, claro, e que tem muita informação, muito conteúdo, em pouco espaço, altamente recomendável. Infelizmente, no Brasil, nossos editores não sabem o que é bom, o que não é, então ninguém pensou em traduzir. Existem apenas 2 traduções que eu encontrei e são livros mais ou menos nada que vale muito a pena. Então, sem inglês não há salvação. Isso num país com 100 universidades públicas ou coisa assim. É uma vergonha. Bom, mas vamos lá. Conhecimento conceitual. Isso aí para os nossos alunos aqui. Baseado no capítulo de Martin, do livrinho. Conhecimento a priori. O conhecimento a priori é o que não é justificado pela experiência sensível. A palavra justificação é importante aqui. E experiência sensível no sentido amplo. Pode ser sensível, introspectiva. Geralmente pressupõe que o sujeito já possui experiências sensíveis, isso Kant já dizia, mas elas não servem no sentido de justificá-lo, as outras experiências. Então, ele não é justificado pela experiência sensível. O conhecimento a posteriori é aquele que é justificado pela experiência sensível. Por exemplo, a Terra é redonda, conhecimento a posteriori. 2 e 2 são 4, é conhecimento a priori. E nossas principais questões serão sobre quais são os tipos de conhecimento a priori e como chegamos a eles. Aqui há uma distinção entre correntes filosóficas que são racionalismo e empirismo. Racionalismo se define como conhecimento, ou pelo menos a parte mais importante do conhecimento, nosso conhecimento, para o racionalista, é a priori. Platão, Descartes, Spinoza, Leibniz são protótipos de racionalistas. Empirismo. Empirismo é definido como a defesa de que o conhecimento importante é todo ele a posteriori. Embora haja algum conhecimento a priori, ele não é importante, é o resultado de convenções ou coisa assim. Defensores são os empiristas ingleses, Hume, Locke. Mas Aristóteles era uma espécie de proto-empirista. O que há no intelecto, que já esteve nos sentidos, Aristóteles era bem próximo do empirismo. Então a coisa é bem mais antiga, essa distinção. Então é fundamental saber que os filósofos de cada uma dessas, o que os filósofos de cada uma dessas correntes disseram em defesa das suas posições, para se entender o que seja realmente racionalismo e empirismo. Racionalismo. Platão é o exemplo modelar de racionalista. O mundo visível é mutável, corrigível, falível, enquanto o conhecimento deve ser daquilo que é imutável e universal. Então o conhecimento deve ser do reino do ser puro, imutável e perfeito, que é o reino das ideias, das leis perfeitas e derradeiras. Mas a existência desse mundo puramente inteligível das ideias é questionável. É questionável sequer a inteligibilidade da noção de ideia platônica, que nada tem de sensível. Platão achava que o conhecimento era inato, embora potencial, latente. Quer dizer, nós já temos inatamente à disposição. Só que não é por herança darwiniana, mas porque a nossa alma esteve lá no mundo das ideias e depois foi incorporada nessa casca de caramujo que é o nosso corpo, mas logo será de novo liberada. Então, através de estimulação adequada, o
aquilo que foi esquecido pela nossa alma incorporada se torna ativo e é rememorado. Então, se auto-verifica como auto-evidente, não demandando justificação. Então, assim, nós, pouco a pouco, nos acercamos de nosso conhecimento a priori. E chegamos a esse conhecimento através de uma espécie do que foi posteriormente chamado de intuição racional, ou intuição. Bom, Descartes, outro racionalista modelar. Para ele, o que garante a infalibilidade do conhecimento são as ideias claras e distintas, como as da geometria. Mas o que garante que as ideias claras e distintas são infalíveis? Resposta de Descartes: Deus. Deus é infinitamente bom e não permitiria que as nossas ideias claras e distintas fossem falsas. Mas é difícil acreditar que isso resolva o problema. Empirismo. Como vimos, todo conhecimento importante é advindo para o empirista, é advindo dos sentidos, e, portanto é a posteriori, é justificado pelo sensível. Pode haver algum conhecimento a priori, sim, das matemáticas, mas não é importante. Então, para Hume, existem relações de ideias, matéria de fato. Relações de ideias são conhecimento a priori, mais ou menos o analítico, enquanto que as matérias de fato são dependentes da experiência sensível, direta ou indiretamente. Exemplo de relações de ideias: todo triângulo tem 3 lados, todos os pares são do sexo masculino, isso aí são convenções, e a negação de relações de ideias envolve contradição, daí porque é mais ou menos o analítico de Kant. Por outro lado, matérias de fato envolvem experiência. Exemplo do Martin: girafas são herbívoros. E diz Kant, pelo que eu me lembro, abra qualquer livro se possuir outra coisa que não relações de ideias ou matéria de fato, jogue-o ao fogo, pois não poderá conter mais do que falácias e ilusões. Racionalistas resistem a isso. Um exemplo dado por Martin é o de que os lados menores de um triângulo são somados sempre maiores do que a hipotenusa. Isso é intuitivo. E não parece trivial que os lados menores são maiores do que a hipotenusa. Ou então, 5 mais 7 é igual a 12. Parece necessário. Kant considerava isso um juízo sintético a priori. Parece que nada de observacional refuta, mesmo que somemos líquidos ou ângulos com resultados diferentes. Na verdade, parece que nós devemos distinguir a soma abstrata da soma real. Aplicada, que pode falhar. A primeira nunca falha, é uma questão de convenção. Mas por isso mesmo é trivial. Vejam só, 5 mais 7 é igual a 12, porque nós somamos 5 garrafas de água mineral e 7 garrafas de Coca-Cola, dá 12 garrafas de alguma coisa no nosso mundo. Mas digamos que nós tenhamos um mundo no qual, quando você soma 5 garrafas de água mineral, 7 garrafas de Coca-Cola, dá 13 garrafas. E sempre assim, dá um a mais. De repente, salta um objeto a mais. É um mundo logicamente possível, fisicamente provavelmente não é possível, mas nesse mundo a nossa matemática vai falhar, a nossa aritmética, a soma vai falhar. Ora, então nós temos que distinguir entre a aritmética não aplicada, como conjunto de convenções, e a aritmética aplicada. A geometria não aplicada, geometria euclidiana, por exemplo, e a geometria euclidiana aplicada, que aliás não se aplica totalmente, perfeitamente, ao mundo físico relativista.
Então, mas se você considerar apenas a estrutura convencional, é algo bastante próximo do trivial. A soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus. Vale para a geometria euclidiana. Mas se a realidade física não for euclidiana, e realmente não é, em grandes espaços se descobre isso, nesse caso, isso vale formalmente dentro da geometria euclidiana, mas não se aplica ao espaço real, dirá o empirista. Portanto, não são verdades importantes sobre o mundo. Casualmente, pode se aplicar ao mundo ao nosso redor, se aplica bem, mas não é absolutamente verdadeiro. Necessidade. Verdades necessárias não podem ser de outro modo, não importando como o mundo é. Se aplicam a todos os mundos possíveis. Verdades contingentes podem ser de outro modo. Elas mesmo incluem consequências de leis da ciência, como um elefante não pode ter 1 quilômetro de altura, porque ele só sobraria sobre o seu próprio peso. Nenhum animal poderia ter 1 quilômetro de altura por causa disso. E também não é possível uma velocidade maior do que a da luz. Mas isso, foi descoberto. E é uma lei e pode ser descoberta como falsa também. Dificilmente, mas sim. Racionalistas pensam que se o conhecimento a priori não depende de como o mundo é, ele depende somente da razão. Ou pensavam, mas a nossa própria razão é um tanto quanto limitada. Kant distinguiu entre analítico e sintético. Na definição kantiana, juízos analíticos são aqueles nos quais o conceito predicado está contido no conceito sujeito. Exemplo, o triângulo tem 3 lados. O conceito de ter 3 lados está contido no conceito de triângulo. Os juízos sintéticos são aqueles nos quais o conceito predicado não está contido no conceito sujeito. Gatos são animais que miam. Ser um animal que mia não está contido no conceito de gato, porque talvez existam gatos silenciosos, incapazes de miar. Essas definições kantianas são, no entanto, muito restritivas, uma vez que um juízo como se João é mais alto do que Maria, então a Maria é mais baixa do que João, não é do tipo sujeito predicado, e, portanto, não cai na definição kantiana. A definição kantiana é sempre do tipo SP, só se aplica a frase do tipo sujeito predicado. Bom, esqueçamos então as definições kantianas. Vamos ver o caso das girafas. O que a distinção quer dizer é que proposições sintéticas são matéria de fato. Elas exigem o que Kant chamou de síntese, colocar coisas diferentes juntas. No exemplo de Martin, a girafa é um animal vegetariano. Animal vegetariano não está contido no conceito de girafa. Isso é sintético para Kant, frase do tipo SP, sujeito predicado, sintético e a posteriori, porque depende da experiência para ser descoberto. Já as proposições analíticas, elas são autocontidas, são autoverificáveis. Por exemplo, gelo é água congelada. Isso parece que é definitório. O metro contém 100 centímetros, também é definitório. Se A está junto a B, então B está junto a A. Parece que tem que ser assim. É terça ou não é terça? Lei da não contradição. Então, esses são exemplos de proposições analíticas. São verdadeiras pelo próprio significado de seus termos. Hoje, a definição mais usual de analiticidade é uma proposição analítica, aquela cuja verdade depende do significado de seus constituintes. Kant também foi responsável pelo famoso juízo sintético a priori, capaz de dizer algo sobre o mundo e, ao mesmo tempo, a priori. O predicado não está no sujeito e, ao mesmo tempo, é necessário. Tem que ser assim, e você não precisa da experiência para saber que é assim.
Exemplo de Kant: todo evento tem uma causa, 7 mais 5 igual a 12. Pode ser questionado, porque Hume discordava. Você pode ter eventos sem causas. 7 mais 5 igual a 12, eu acabei de dar um exemplo. Na aritmética não aplicada, isso pode ser necessário, mas na aritmética aplicada, em um mundo possível, pode ser que não seja assim. Então, empiristas analisaram seus exemplos como sendo ou analíticos ou a posteriori. 1 seria sintético e 2 seria analítico. Se for aritmética não aplicada. Empiristas do século XX tinham uma visão mais complexa. A matemática e geometria são analíticas a priori ou sintéticas a posteriori, dependendo do tipo de aritmética e geometria que se está considerando. É o que eu acabei de falar. No primeiro caso, nós temos o cálculo não interpretado. Consiste em símbolos mais regras, estabelecendo combinações de símbolos que decidem se essas combinações são verdadeiras ou falsas. Mas isso não tem nada a ver com o mundo lá fora. O que importa é a estrutura simbólica. A verdade e falsidade é definida por convenção. E o que temos são sentenças analíticas. Isso é o cálculo não interpretado. Mas você tem o cálculo interpretado. Nesse caso, no primeiro caso, você tem o analítico. E no segundo, o a priori é analítico. E no segundo, você tem o sintético, o a posteriori. Sintético a posteriori. O cálculo é interpretado. Se adicionarmos as regras, um conjunto de regras de correspondência, que dizem como nós devemos interpretar os símbolos, estabelecendo referências com o mundo real, 7 peras mais 4 bananas, ou coisa assim, nós estabelecemos referência com o mundo real. Então teremos aqui um cálculo interpretado. Os enunciados do cálculo interpretado, esses serão sintéticos a priori, a posteriori. Um exemplo mais claro ainda da geometria. A soma dos ângulos internos de um triângulo na geometria euclidiana é 180 graus. Isso pode ser facilmente provado. Você tem essa linha, você constrói uma paralela, isso aqui permanece o mesmo, você pega isso, coloca aqui, pega isso, coloca aqui, e você tem 180 graus. Bom, isso vale para qualquer triângulo da geometria euclidiana, mas enquanto não interpretada, enquanto não aplicada ao mundo real. Se aplicada ao mundo real, nós podemos ter problemas. Não vale se for interpretado como aplicado ao espaço físico, pois a teoria da relatividade generalizada nos mostrou que esse espaço físico é curvo e em um espaço curvo a soma dos ângulos de um triângulo pode ser maior ou menor do que 180 graus, mas nunca será igual. Como eu disse, se você traçar um triângulo entre a Terra, Marte e Júpiter, a soma dos ângulos será superior a 180 graus, porque o espaço curvo pela gravitação, pelo campo gravitacional, é um espaço riemanniano em que a soma dos ângulos do triângulo é maior do que 180 graus. Então, o enunciado E não interpretado é analítico a priori, interpretado ele é sintético a posteriori. É isso que se pensa hoje. Hoje, com isso, desaparece o sintético a priori. Ou, se quisermos, nós podemos distinguir entre geometria pura e geometria aplicada. Geometria pura é uma construção puramente matemática, sem implicações para o espaço real. A geometria aplicada é a que se aplica ao espaço físico. A geometria pura é a priori e analítica, enquanto a geometria aplicada é sintética e a posteriori. Nenhuma delas é sintética e a priori. Isso eu tirei do livrinho de Papineau, Philosophical Devices, que eu recomendo a vocês como um excelente quebra-galho.
Quine escreveu um brilhante artigo chamado Os Dois Dogmas do Empirismo. É brilhante, até que ponto ele é verdadeiro é outra questão. Contra a distinção analítica e sintética, para ele não é clara. A definição de Frege depende da forma lógica e sinonimidade, mas as duas noções são para Quine obscuras. Aqui eu estou seguindo bastante o livrinho de Martin. A forma lógica depende das palavras lógicas, mas quais são elas? Não há um limite preciso para Quine. Dizem que Quine tem um ideal de precisão exagerado. A ideia de sinonimidade também é obscura para Quine. Suponhamos que duas palavras sejam sinônimas, no caso de serem intersubstituíveis sem mudança no valor de verdade. Aí já parte para um caminho questionável. O exemplo de Quine é Cordata e Renata. Cordata é o que tem coração, Renata é o que tem rins. O problema é que todos os cordatas são Renata. Todos os animais que têm coração têm rins. Logo dá para substituir salva veritate, mantendo a verdade. Como Cordata e Renata não são sinônimos, Cordata é o que serve para fazer o sangue se mover e Renata é o que serve para limpar o sangue, a sinonímia não se aplica somente pela identidade extensional. Então, é mais do que isso. Quine apela então para a noção de necessidade. As palavras precisam ser substitutos necessários. Como não é necessário que Cordata seja Renata, então eles não são sinônimos. Mas o que quer dizer necessário? Pergunta Quine. Necessário, diz Quine, é o que é analítico. O que torna cordatas tem coração, necessário é a analiticidade. Logo, o argumento é meio circular. É uma curva quase circular, diz Quine. O que é a circularidade? Quando o explicando, aquilo que você usa para explicar, aquilo que você quer explicar está contido no explicans, que é aquilo que você usa para explicar. Quando o definindo, aquilo que você quer definir, está contínuo no definiens, naquilo que você usa para definir. Quando você incorre nisso, você incorre numa explicação, numa definição circular. Então, o argumento todo aí que Quine utiliza, que, ao meu ver, é equívoco, é semicircular ou quase circular, daí que a definição o conceito de analiticidade para ele não se deixa definir adequadamente. Mas há outros caminhos que eu não vou considerar aqui. A objeção a Quine, aqui considerada aqui pelo Martin, é de que a principal é de que esse círculo é usual em definições. Melhor dizendo, usa-se no defines termos pertencentes ao mesmo campo semântico do definido. Por exemplo, pedologistas estudam solo como um corpo natural. Isso nos faz inferir que há menos pedologistas do que pessoas que trabalham com ciência do solo, que podem ser também edafologistas. Estou modificando um exemplo de Martin. A primeira frase é analítica, mas a segunda não é. Agora, o que você faz? Você tem que usar expressões de um mesmo campo semântico. Ninguém vai definir uma noção de física utilizando conceitos psicológicos ou sociológicos. Bom, e também na definição de analiticidade, que, ao meu ver, deveria seguir um caminho bem diferente daquele de Quine. Está errado, mas é brilhante. Opinião pessoal. Quine responderia dizendo que a frase 1 está mais próxima do centro do nosso tear de crenças, sendo mais resistente a revisões baseadas nos sentidos. Nisso, ele parece estar certo. Nós poderíamos resistir a isso dizendo que 1 é uma verdade convencionada, mas 2 não. Nós podemos mudar as nossas convenções baseadas nos sentidos, mas isso não dissolve a distinção.
Essa é, aliás, a minha opinião. Você define pedologista como aquele que estuda o solo como corpo natural. Solteiros como adultos ou de sexo masculino, não casados. E isso é suficientemente claro. Quine também nega a existência de uma noção adequada de significado, conceito muito vago para o precisionismo e o cientificismo de Quine. É um cientificismo que corta o galho filosófico, o galho no qual o filósofo se senta. O mesmo com o verdadeiro em virtude do significado como definição de analicidade. Para ele, por isso também a distinção a priori e a posteriori é uma questão de grau. Todo pai é de sexo masculino e apenas relativamente resistente à evidência. Pode ser refutada. Ora, será? Bom, pode, mas nossos conceitos são... eles têm limites indefinidos, mas dentro dos limites, isso aí pode contar como resultado de convenção. O problema é que quando começamos a contar alguns pais como fêmeas, nós simplesmente modificamos o significado da palavra pai. Isso é o que diz Martin. Opinião minha, no livro Philosophical Semantics, nós podemos também pensar que Quine simplesmente tomou o caminho errado ao tentar definir sinonímia através de conceitos como os de verdade e necessidade. Se buscarmos nos dicionários, encontramos algo como sinônimo definido como uma palavra que significa o mesmo ou aproximadamente o mesmo que um outro lexema, que é palavra ou associação de palavras na mesma língua. Isso você encontra em vários dicionários. Exemplo 1. Começa. Sinônimo. Inicia. São ditos sinônimos cognitivos, porque praticamente não há variação cognitivamente perceptível entre começar e iniciar. Agora, longo e extenso, sim. Há uma associação, você pode dizer que é uma associação extensa, e uma associação longa você não dirá. É o braço estendido, não é o braço longo. Então, há vários tipos de sinônimos, mas aqueles que são sinônimos cognitivos, que são pouco comuns. E isso vale se admitirmos, diversamente talvez de Quine, que somos capazes de identificar similaridade de significado. Bom, uma maneira mais simples de se entender as coisas, admitindo a vaguidade irredutível de nossa linguagem. Difícil encontrar verdadeiros sinônimos cognitivos, se é que existem. Em adição a isso, podemos adotar como critério sinonímia cognitiva as regras de aplicação dos lexemas, as quais podem ser expressas por suas definições reais. Assim, coração e rins não são sinônimos, porque o órgão que bombeia o sangue não é o mesmo que o órgão que limpa o sangue, por definição. O mesmo com triângulo retângulo, isto é, com ângulos iguais, e triângulo equilátero, com lados iguais, mesma extensão, mas definições diferentes. Então, se você recorrer a isso, minha opinião, minha pobre, humilde opinião, você resolve o problema. Com isso, nós chegamos a uma definição tipo freudiana, muito diferente da analicidade, ao menos assim eu expus. Um enunciado S-analítico ele pode gerar uma tautologia por meio da substituição de termos por meio de sinônimos cognitivos, ou seja, pela substituição de lexemas por definições reais, exprimindo regras de aplicação idênticas. Exemplos: solteiros são não casados, gera adultos sexo masculino, não casados são não casados. Triângulo tem 3 lados, gera figura plana fechada de 3 ângulos e 3 lados tem 3 lados. Mesmo tendo extensões iguais. Quanto aos termos lógicos, se admitirmos nos restringir ao cálculo dos predicados, é fácil identificá-los. Até onde o artifício freudiano de reduzir certezas analíticas a tautologias é execuível, é algo que pode ser questionado. Mas, aqui eu sigo o Swinburne,
nós podemos insistir em que não há nada de errado em se definir proposições analíticas como aquelas que são verdadeiras devido ao significado de seus constituintes semânticos. Se agora nos lembrarmos da definição usual de analiticidade, como a de sentenças cuja verdade depende do significado de seus constituintes, há um problema. A verdade de uma sentença depende da sua representação de fatos, e esse problema é colocado por Martin e tem sido discutido. Por exemplo, patos brancos vivem próximos da água, diz Martin. É uma sentença sintética, pois sua verdade depende do fato de que eles vivem próximos da água. Já patos brancos são patos é uma frase analítica, diríamos, porque sua verdade depende do fato de que patos são patos. Mas esse fato de que patos são patos não é um fato real. Isso parece contradizer a definição pois depender do significado dos constituintes não é a mesma coisa que depender de um fato. Aqui talvez nós tenhamos uma confusão entre dois sentidos diferentes de fato. O fato como uma coisa empírica, o fato como alguma coisa gerada linguisticamente. Além disso, patos são patos é um fato necessário, o que parece identificar o analítico com o necessário, enquanto o sintético se identificaria com o contingente. Eu acho que tudo isso é uma confusão. Questão a ser ponderada. Seriam maneiras diferentes de se dizer o mesmo? Afinal, devido ao significado de seus termos, patos brancos são patos é o enunciado verdadeiro, mas é também devido ao significado de seus termos que patos brancos são patos se refere necessariamente ao fato linguístico de que patos são patos. Meio chato, não? Bom, problema. Quando nos perguntamos se patos são patos, tanto faz a resposta de que patos significam o mesmo que patos, quanto a resposta de que o enunciado patos são patos é autoverificável ao constituir o fato cognitivo de que patos significam o mesmo que patos. Essa é a minha resposta. Um outro ponto importante do artigo de Quine é a ideia de que nosso conhecimento, como uma esfera eletrificada com cargas positivas e negativas. Vocês imaginem uma esfera eletrificada em que na parte de fora existam cargas, e essas cargas também podem se transmitir para o interior da esfera. E isso, assim, a parte de fora seria a parte empírica e a parte interna seria a parte mais dura, mais a priori, mais difícil de ser alterada. Então, isso é uma ideia, a parte central seria, digamos, o princípio da não contradição. Mas todo o nosso conhecimento pode ser modificado se nós modificarmos as cargas da parte externa da esfera, isso se transmitirá para o seu interior. Isso aí é um anti-essencialismo metafísico de Quine, oposto ao essencialismo metafísico de filósofos como Kripke. As partes externas da esfera representam o nosso conhecimento perceptual e são mais facilmente corrigíveis pela experiência, enquanto as partes mais centrais estão mais bem entrincheiradas no tear das crenças, sendo mais recalcitrantes, embora nada seja totalmente imune à revisão. Assim, nada é absolutamente necessário a priori para Quine. O conceito de necessidade passa a ter graus. Talvez até mesmo o princípio da não contradição não seja imune à revisão. É questionável. E Quine mudou de opinião depois. Minha dificuldade eu repito, Quine parece ignorar o elemento de convenção. Uma lei física possui um elemento de convenção, mas um enunciado observacional não. Nós podemos abandonar certas convenções por terem se demonstrado inúteis em suas aplicações, mas isso não as falseia enquanto convenções. Finalmente, houve um renascimento da metafísica da necessidade com Kripke, Putnam e outros após 1970. Ao invés de pensar que o necessário é conhecido somente a priori e o contingente a posteriori, para complicar as coisas, Kripke inventou o contingente a priori e o necessário a posteriori. O contingente a priori a barra estándar do metro, que era guardada em Paris sob condições precisas de temperatura, ela tem 1 metro de comprimento, mas poderia ser aquecida e ter mais de 1 metro, logo é contingente. Mas é também a priori, pois foi estabelecida como independente da experiência. Logo, o metro estándar de Paris tem 1 metro, é contingente a priori para Kripke. E o necessário a posteriori, água é H2O,
Essa verdade é obtida a posteriori, mas é necessária que a constituição química da água precisa ser H2O. Logo, é necessária a posteriori. Contra a objeção que poderia fazer, o método standard continua tendo um método de comprimento, qualquer alteração que ele sofra ou tenha sofrido. Imagina um método standard elástico que muda toda hora de comprimento. Qualquer medida que ele faça será de 1 metro. Contra B, ou é necessária a priori, pois assim foi convencionada, ou é contingente a priori, quando entendemos por água ou líquido, inodoro, transparente, etc. Bom, em geral, segui para essa aula o excelente livrinho de Martin, Epistemology, que contém uma exposição sintética, e também o livrinho de David Papineau, que eu recomendo, Philosophical Devices, são bons quebra-galhos.